Saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram presa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã, e disse esta à sua senhora: tomara que meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, e ele o restauraria de sua lepra. Entrou Naamã e o notificou a seu senhor, dizendo: assim e assim falou a menina que é da terra de Israel. Então disse o rei da Síria: vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. E foi e tomou na sua mão 10 talentos de prata, 6.000 siclos talentos de ouro, 10 mudas de vestes, e levou a carta ao rei de Israel, dizendo: logo em chegando a ti esta carta, saibas que eu te enviei Naamã meu servo, para que o restaures da sua lepra. Sucedeu que, lendo o rei de Israel a carta, rasgou suas vestes e disse: sou eu Deus para matar e para vivificar, para que este envie a mim, para eu restaurar a um homem de sua lepra? Pelo que deveras notai, peço-vos, e vede que busca ocasião contra mim. Sucedeu, porém, que ouvindo Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgaste as tuas vestes? Deixai-o vir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Veio, pois, Naamã com seus cavalos e com seu carro, e parou à porta da casa de Eliseu. E então Eliseu lhe mandou um mensageiro, dizendo: vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne te tornarás e ficarás purificado. Porém Naamã muito se indignou e se foi, dizendo: eis que eu dizia comigo mesmo, certamente ele sairá, por-se-á em pé, invocará o nome do Senhor, no seu Deus, e passará a sua mão sobre o lugar e restaurará o leproso. Não são, porventura, Abana e Farpar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não me poderia eu lavar neles e ficar purificado? E voltou-se e foi com indignação. Então chegaram-se a ele e os seus servos, e lhe falaram e disseram: meu pai, se o profeta lhe disser alguma coisa grande, porventura não farias? Quanto mais dizendo-te ele: lava-te, ficarás purificado. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua carne tornou como a carne de um menino, e ficou purificado. Então voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva, e veio, pôs-se diante dele, e disse: eis que tenho conhecido que em toda a terra não há Deus, senão em Israel. Agora, pois, te peço que tomes uma bênção do teu servo. Amados, nós olhamos para esse texto e vemos quantas lições temos extraído desses 7 mergulhos. Como temos falado nessas 5 semanas, todos nós temos que confrontar uma lepra quando estamos sozinhos, todos nós temos que confrontar um problema, uma dificuldade. A palavra de Deus nos diz em Atos: as mesmas provações e aflições que você passa, os teus irmãos espalhados no mundo também passam. Todos nós temos lutas, temos dificuldades, temos adversidades, mas o problema é contra a lepra, que muitas vezes é um pecado ao qual não conseguimos vencer, muitas vezes é uma situação que se torna estressante, se torna desgastada, muitas vezes são circunstâncias que nós olhamos e não vemos forças para conseguir. Entendemos nesse texto que o Senhor mostrou, através do profeta Eliseu, que Naamã precisava de um processo, Naamã precisava de uma campanha. Não era um mergulho que ele seria curado, não era um mergulho que ele seria restaurado. A cura e a restauração de Naamã, em primeiro lugar, estava na fé. Ele tinha que crer. Em segundo lugar, estava na obediência. Ele tinha que obedecer aquilo que o profeta falou, ele tinha que cumprir aquilo que Deus determinou através da boca do profeta. Vai para o Jordão e manda ele se mergulhar 7 vezes no Jordão. Aos olhos naturais era impossível. E você que está perseverando nessas 5 semanas, você pode ter olhado e pode ter falado: meu Deus, parece que a situação está pior, parece que não está acontecendo nada, parece que não está adiantando. Meu amado, enquanto Naamã não fez o todo que Deus tinha obedecido, enquanto Naamã não cumpriu os 7 mergulhos, primeiro mergulho nada aconteceu, segundo mergulho nada aconteceu, terceiro mergulho nada aconteceu, quarto mergulho nada aconteceu, quinto mergulho nada aconteceu, sexto mergulho, nada aconteceu. Ele poderia ter parado no 6º mergulho e ter se rebelado. Se ele queria ver este processo acontecer, ele não teria visto os sinais no seu corpo, na sua pele. Mas a palavra de Deus é clara: ao levantar do 7º mergulho, sua pele estava como a pele de uma criança. Quando Deus dá uma estratégia, é porque Deus tem vitória para a tua vida.
Quando Deus te pede algo, é porque Deus quer realizar um milagre. Quando Deus te lança um desafio, é porque Deus quer transformar esta situação, Deus quer mudar essa situação. Aos seus olhos naturais, parece que não está acontecendo nada, mas Deus está trabalhando, Deus está fazendo, Deus está entrando aonde você não pode entrar, Deus está agindo aonde você não pode agir. Há um processo aqui de libertação. Identificamos nesses 7 mergulhos durante essas semanas, cada um deles um sentimento, uma situação que precisamos nos libertar. A primeira delas, libertando-se da comiseração. Quantas pessoas querem a cura, mas querem alimentar o problema? Meu amado, se você quer a cura, você tem que tirar toda a comiseração, você tem que enfrentar o problema, encarar o problema e libertar-se da comiseração. Quantas pessoas que têm prazer de ter o problema, para que possam ter o que chorar no ombro dos outros. Se você quer a cura, você tem que ir em busca desta cura, você tem que batalhar pela cura, você tem que investir nessa cura, você tem que buscar essa cura. Não adiantava nada Naamã saber que em Israel havia um Deus que curava, se ele ficasse, mas eu não estou em Israel, mas eu estou aqui, e dificuldades e obstáculos. Quantos obstáculos, quantas dificuldades, adversidades nós colocamos para a cura de Deus. Ele tinha que se libertar da comiseração. Não adianta, meu amado, você olhar para o problema. Ele se despia na sua casa e confrontava a sua lepra, via a sua lepra. Um grande homem, reconhecidíssimo entre o exército da Síria, chefe dos exércitos da Síria, o rei da Síria, o tinha com segurança, o tinha com respeito, mas de que adiantava se era leproso? De que adiantava se ele olhasse para a sua lepra e ficasse se comiserando e não quisesse a cura e não fosse em busca da cura? Por outro lado, quando a menina comentou, se esse meu Senhor estivesse em Israel, ele conheceria o Deus que há em Israel, que cura a lepra. O Deus de Israel é nosso Deus. Não há impossível para o Deus que nós servimos. Aos olhos humanos, aos olhos naturais é impossível, mas, meu amado, o Deus de Israel, o Deus todo-poderoso, o Deus da igreja gloriosa e imaculada, é o Deus que cura câncer, é o Deus que cura AIDS, é o Deus que cura todo e qualquer tipo de lepra, é o Deus que te liberta do pecado, é o Deus que te livra dessa adversidade, é o Deus que pode fazer uma situação acontecer para que você viva este milagre, é o Deus que pode transformar esta causa, ainda que aos seus olhos essa lepra esteja te consumindo. Deus pode fazer um milagre. Segundo mergulho, falamos sobre libertando-se do orgulho. De que adiantava tantos títulos, tantas divisas, tantos reconhecimentos? Ganhou mais uma batalha, mais uma divisa, chefe dos exércitos do rei da Síria. De que adiantava a fama de todo mundo síria, uma potência na época, a qual as pessoas tinham por respeito pelas batalhas que Naamã tinha ganhado? Mas de que adianta ter todas essas coisas, ter todos os bens, toda a condição financeira e não conseguir comprar a cura? O milagre não está na situação financeira, o milagre não está no teu status, na tua posição. Quantas vezes você tem dinheiro, tem bens, tem riquezas, tem fazendas, e diante do problema você se sente impotente, você se sente indiferente porque não tem o que fazer. Então ele precisava libertar do orgulho, ele precisava se rebaixar e sair da posição da Síria e ir até Israel. E uma das coisas que eu achei interessante, pesquisando essa semana, Jordão no original significa aquele que corre para baixo, aquele que desce. Ele tinha que descer a posição dele. Ele tinha que descer da Síria, descer da posição de chefe dos exércitos do rei da Síria, para se dobrar diante do rei dos reis, para se dobrar e dizer: eu preciso de cura. Ir para o Jordão era profético, ir para o Jordão, meu amado, era a direção de Deus. Ir para o Jordão significa tem que descer.
Para que o milagre aconteça, ele tinha que descer do orgulho. Não adianta todo o reconhecimento do mundo, se o Senhor não estiver contigo, se o Senhor não estiver na tua casa, não, na tua causa, a lepra vai te consumir, a lepra vai te corroer, a lepra vai te corromper. Mas, meu amado, quando você desce ao Jordão, você desce para uma subida de vitória, para uma subida de bênção, para uma subida de restauração, para uma subida de restituição. Quando você mergulha no Jordão de Deus, quando você deixa este rio de Deus passar na sua vida e você desce ao Jordão, você levanta em vitória. Deus é o Deus que diz ao profeta: desce a casa do oleiro. Meu amado, quantas vezes numa posição elevada Deus não pode trabalhar, e é necessário que você desça para que o Senhor quebre o vaso. No momento da prova, no momento da luta, é o momento que Deus te encontra quebrantado, é o momento que Deus te encontra sem reservas. É o momento que Deus te encontra, meu amado, aberto para receber o milagre. Quantas pessoas numa posição elevada, chefe dos exércitos do rei da Síria, pelas vitórias, pelas conquistas, pelas condições financeiras, pelas situações que conquistou, que conseguiu, e não conquista sua própria posição. Mas quantas pessoas se ensoberbecem. Se você quer o milagre, tem que se libertar do orgulho, tem que se libertar de toda a adversidade. Terceiro mergulho, libertando-se do ressentimento. Um homem de uma posição elevada, adulto, maturo no seu ofício, chefe de exército. E olha, se hoje o exército já tem um treinamento duro, imagina naquela época. Chefe dos exércitos do rei da Síria, ressentido. Eu pensava que o profeta ia sair, eu pensava que ele ia vir até a mim. Ressentido, magoado. Se você quer receber a cura, você tem que abrir o coração de toda mágoa, de todo ressentimento. Ressentimento é sentir continuamente a situação, ficar ressentindo, sentindo de novo, sentindo de novo, sentindo de novo. E, meu amado, cada vez que você sente de novo a situação, você aumenta a cratera, o buraco no teu coração. Você aumenta a ferida, você aumenta o ferimento. Cada vez que você ressente, você vai sentir novamente, você vai complicar a situação, porque a mente humana começa a trabalhar e começa a fazer ligações que não existem. Acho que falou isso por causa daquilo. Não, eu acho que na verdade aconteceu isso por causa daquilo outro. Então, na verdade, não. E quantas pessoas sofrem por antecipação? Não aconteceu nada e a pessoa está sofrendo. Não aconteceu nada e a pessoa cria um cenário, cria um teatro todo, e já cria esse preconceito sem saber realmente o que aconteceu. Cria todo esse preconceito sem saber o teor. O ressentimento tem essa característica de querer colocar, não, na verdade eu acho que é por causa disso, 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 e você começa a viver isso como verdade, você começa a criar isso como bloqueio, como barreira, e esse ressentimento vai te fechando cada vez mais, esse ressentimento vai te anulando cada vez mais. Mas se você quer um milagre, você tem que se libertar do ressentimento, você tem que resistir ao ressentimento, você tem que resistir às adversidades do ressentimento. Quarto lugar, quarto mergulho, libertando-se da crítica. Ele criticou porque ele não fazia o mesmo. Eu pensava que ele iria vir e me atender e passar a mão sobre a lepra e eu ficaria curado. Ele, como chefe dos exércitos do rei da Síria, não atendia ninguém. Por que ele queria que o profeta atendesse? Meu amado, profeta chamou um servo e falou: vai lá e fala para ele tomar banho, lavar-se no Jordão 7 vezes. E o homem foi e deu o recado. E eu não vou ver o profeta? Ele começou a criticar o profeta, ele começou a criticar o homem de Deus, ele começou a apontar, mas ele não viu que o erro que ele apontou era o erro que ele cometia como chefe dos exércitos. Sempre que a pessoa entra num espírito de crítica, é porque, meu amado, a pessoa na verdade não faz aquilo que ela está criticando, e é mais fácil você lançar o problema sobre os outros do que você assumir o seu problema.
Chefe dos exércitos do rei da Síria, não atendia ninguém e queria que o profeta o atendesse. Ficou indignado quando o profeta não atendeu. Ele não atendia ninguém, mas quando não o atenderam, ele ficou indignado. Meu amado, para que você possa ser curado da lepra, tira a crítica do teu lábio, tira a crítica da tua boca, tira a crítica do teu coração. É mais fácil ver os erros dos outros e apontar o erro dos outros do que reconhecer o seu erro, reconhecer a sua falha, reconhecer em que você precisa mudar. Tira a crítica do teu coração, liberte-se de todo o sentimento da crítica. Quantas pessoas, por não saber realmente a história, não saber realmente o que aconteceu, se levantam para criticar, para apontar, para acusar, para condenar e se acham ressentidas porque estão criticando. Para ser liberto da lepra, tem que repreender a crítica. E vamos começar a mensagem. Quinto mergulho, libertando-se do comodismo. Quantas pessoas querem a cura, mas querem traçar o planejamento da cura? Querem o milagre, mas querem ensinar a Deus. Senhor, olha, se o Senhor fizer assim, 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 se o Senhor liberar aquele dinheiro que está solto, que está preso, vai acontecer o milagre, já resolve, Senhor. Meu amado, Deus não precisa de ajuda. Somos nós que precisamos de ajuda. Ele é Deus, Ele é Senhor. Os planos de Deus não são os planos do homem. A estratégia de Deus não é a estratégia do homem. O plano de Deus é infinitamente maior, além do que tudo que pedimos ou pensamos. Milagre de Deus você não explica, milagre de Deus você vive. E qual foi o comodismo de Naamã? Ele queria ir nos rios que ele conhecia. Não são porventura Abana e Farpar, rios de Damasco, melhor do que essas águas de Israel? Ele queria a cura, mas queria acomodar-se. Ele queria num rio que ele conhecesse. Ele queria num rio da sua terra, da sua cidade. Ele queria num rio, meu amado, ao qual ele estava acomodado. E quantas pessoas entram nesse comodismo, quantas pessoas entram nesse conformismo. Para libertarmos da lepra espiritual da igreja, você tem que sair da região de comodismo. A alma procura uma região de conforto. O ser humano é algo sobrenatural de Deus, meu amado. O ser humano se acomoda em qualquer local, mas a alma procura um local de comodismo. A alma procura, meu amado, um local de satisfação. Existem pessoas que se acomodam com a miséria. Existem pessoas que se acomodam com lixo. Existem pessoas que se acomodam com o pecado. Para que você possa ser livre da lepra, você tem que tirar o comodismo da sua vida. Ele não queria obedecer o profeta. Perceba, as duas situações ele tinha que mergulhar. Ele já estava em Israel, o Jordão estava ali do lado. Ele queria ir para onde estava acomodado. Não são Abana e Farpar mais limpos? Nessas viagens com o Brasil, acenda esta chama, com o projeto de evangelismo, nós chegamos em locais em que a miséria era terrível. Chegamos em casas, entramos em casas só batida, terra batida, não tinha piso, não tinha cimento, não tinha nada. E meu amado, não era questão de pobreza, era questão de miséria. E quantas pessoas acomodadas com miséria. Já fomos fazer visitas em que o esgoto passa pelo meio da sala da pessoa e está tudo aberto e ninguém faz nada. Um lixo, uma imundície, e as pessoas estão acomodadas, se sentam ali no chão, e a fossa passando, é um cheiro insuportável. Já comentei aqui, de casas que nós entramos, 5, 6, 7 gatos, cachorros para tudo que é lado, e as pessoas se acostumam com o lixo, se acostumam com a sujeira, se acostumam, meu amado, com as coisas. Urina e fezes de gato por todo lado da casa, ninguém sente, ninguém percebe. O ser humano se acostuma com as coisas. Mas se você quer um milagre, não vos conformeis. Não entrei na forma, não entrei no padrão. Não se acomode, meu amado. Você que buscava algo do Senhor, batalhou, investiu, orou, jejuou, alcançou esse algo. Deus tem mais para te dar. Não se acomode nessa posição. Não entre no comodismo dessa posição. Quantas pessoas no natural, no material, clamam e buscam, querem um carro, faz um sacrifício para comprar um carro, se abstém de tantas coisas, de tantos gostos, corta todas as despesas para comprar o carro, compra o carro, perde o gosto.
Porque se acomodou. Não tem mais alvo, não tem mais estratégia, não tem mais direção, não sabe mais o que fazer. Quantas pessoas entrando em depressão porque se acomodaram no patamar que estão, não tem alvo na vida, não tem estratégia na vida. Meu amado, para que você seja curado da lepra, você tem que ser liberto do espírito de comodismo, você tem que almejar a glória do Senhor, almejar uma vida de santidade, almejar uma vida de intimidade, uma vida santa, reta, para que você possa viver o milagre do Senhor e ser curado da lepra do pecado. Não pare, não estacione no patamar, ou não queira direcionar a Deus. Eu quero ir para Abana e Farpar. Deus diz é no Jordão, e nós dizemos é em Abana e Farpar. Deus diz Nínive, e nós dizemos eu vou para Tarsis, Senhor. Deus fala uma coisa e nós queremos dar um jeitinho. Olha, de qualquer jeito eu vou mergulhar na água do mesmo jeito. Aliás, os dois estão rio, só que Abana e Farpar é conveniente. É um rio limpo. Abana e Farpar é algo que eu já estou acostumado. Para que você viva o milagre, você tem que sair do comodismo. Para que você viva o milagre, você tem que sair da região de comodismo. Meu amado, quantas pessoas batalharam por um emprego, alcançaram o emprego, estão satisfeitas, mas estão morrendo naquele emprego, porque não tem mais alvo, não tem mais estratégia, não quer batalhar para melhorar, para subir de cargo, para ser promovido, para alcançar coisas novas. Quantas pessoas se acomodaram com o estudo que tem, já acham que está bom, já acham que é suficiente. Estamos num mercado competitivo, em que se você, meu amado, não vigiar, amanhã você está desempregado. E quantas pessoas se acomodando nas posições, quantas pessoas se acomodando com os dons espirituais. Quantas pessoas que entraram no primeiro amor, clamaram, buscaram, eu quero falar em língua, Senhor, e começa a buscar, começa a jejuar, começa a ir para a vigília, começa a fazer isso, aquilo, sacrifícios, ora, busca, jejua, clama, Deus batiza, Deus faz, Deus renova, a pessoa começa a falar em línguas, estabeleceu, acomodou, parou, não almeja mais nada. Paulo nos ensina, aquele que fala em línguas, busca que a possa interpretar. Deus tem mais para você, Deus tem mais na tua vida espiritual. Não se acomode no patamar que você chegou, não se acomode na posição que você alcançou, não se acomode no material que você alcançou. Busque a glória de Deus, busque a unção de Deus, busque algo mais, porque Deus tem mais para a tua vida. Servos de Deus parados pelos cantos porque estão acomodados. Ah, tá bom aqui assim, Senhor. Tá tão bom aqui. Não almeja, não quer mudar, não quer sair dessa situação. Está cômodo ficar nessa situação. Naamã queria ir para um rio, meu amado, em que ele não expusesse a sua lepra. Ele queria ir para um rio onde ele pudesse desviar as pessoas, para que ele pudesse ser curado. Ali com todos que acompanharam ele tinha que se despir, e as pessoas tinham que ver a lepra. Enquanto você não demonstrar o seu problema, não pode haver cura. Quantas pessoas se acomodaram e escondem, ocultam o problema. Quantas pessoas vivendo debaixo de jugos de servidão de anos e anos e anos e anos, e acham que está bom. Olha, está uma dificuldade, está um problema, mas está bom, deixa assim mesmo. Se acomodar. Não almeja mudar, não almeja fazer diferença. Deus não te chamou para continuar o mesmo. Deus te chamou para te transformar de fé em fé e de glória em glória. Cada passo com o Senhor é um degrau. Cada passo com o Senhor, meu amado, é um crescimento. Cada passo com o Senhor, Deus tem mais a acrescentar para a tua vida. Você está satisfeito com o que Deus já te deu? Deus tem mais. Deus tem mais para fazer através da tua vida. Deus tem coisas maiores para fazer. As coisas de Deus são infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos. Você queria algo, Deus te deu, mas Deus tem mais. Não para por aí, meu amado, não se acomoda. Quantas pessoas se acomodaram numa vida de oração e não tem nem mais o que pedir para Deus.
Não vá para Abana e Farpar, não vá para aquilo que é conveniente, não vá para aquilo, meu amado, que é natural, vai para aquilo que é a vontade de Deus. Jordão, meu amado, é onde nós descemos, o Jordão é onde nós nos humilhamos. Meu amado, devemos nos humilhar debaixo da potente mão de Deus, porque é o Senhor que vai nos exaltar. Aquele que se ensoberbece, o Senhor abate, mas aquele que se humilha, o Senhor exalta. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, e a seu tempo o Senhor te exaltará. Ele é Deus, Ele é Senhor. Ele está vendo a luta que você está passando, Ele está vendo a lepra, Ele está vendo que você já fez 5 mergulhos. Mas, meu amado, sai do comodismo, sai da tua situação, continua batalhando, continua perseverando, continua lutando. Meu amado, quando nós olhamos para tantos e tantos problemas, e quando olhamos para a catástrofe que acontece, ela só acontece porque as pessoas deixaram de tentar. Um casamento só acaba quando alguém deixa de tentar pelo casamento. Um filho só se perde quando alguém deixa de tentar pela vida do filho, deixa de investir. Meu amado, quando nós olhamos para toda essa adversidade, Naamã numa posição elevadíssima, era Jordão, que é no Jordão que desce, é no Jordão que a gente se abaixa, é no Jordão que a gente deixa todos os títulos, reconhecimentos, divisas e mergulha, dizendo: Senhor, eu estou aqui. Se o Senhor não fizer, eu não posso fazer nada. Feche seus olhos. Peça ao Espírito Santo de Deus para mostrar quais áreas do teu coração que você se acomodou. Quais situações e quais conceitos que você entrou no comodismo. Se acomodou com a posição que você está, se acomodou com o cargo na empresa, se acomodou com o quanto que você recebe, se acomodou com a dificuldade, se acomodou com a prova, se acomodou com o deserto. Deserto, meu amado, não é para você fazer morada, deserto é passageiro. E você que está passando por esse deserto, o Senhor manda te dizer: esta prova vai passar, e ainda este ano você vai levantar a bandeira da vitória, e vai glorificar o nome do Senhor, porque Ele é o Deus que mostra a sua provisão no deserto, Ele é o Deus que tem te dado maná do deserto, mas Ele te prometeu Canaã, e Ele não abre mão da sua promessa, Ele não abre mão da sua promessa. Você vai possuir por herança aquilo que te está proposto, você vai pisar na terra que Deus tem para você, ainda que as pessoas te julguem, ainda que as pessoas te apontem, ainda que as pessoas se levantem contra ti, Deus tem Canaã para a tua vida, a terra prometida você vai pisar, e vai glorificar, e vai cantar o hino da vitória. Ele é Deus. Não se acomode no deserto, não crie acampamento no deserto, continua caminhando, continua batalhando, continua buscando. Liberta-se do espírito de comodismo, liberta-se do espírito de acomodação, liberta da área, da região de comodismo. Ele é Deus que pode transformar, mas Ele quer ver o seu esforço, Ele quer ver a sua dedicação. Esforça-te que te ajudarei, esforça-te, diz o Senhor. Esforçai-vos e não desfaleçam as vossas mãos, porque a vossa obra tem uma recompensa. Esforçar, meu amado, é você colocar força além do que você está colocando. Deus te chama nesta manhã para exceder, Deus te chama nesta manhã para sair do comodismo e cumprir a vontade de Deus, sair do comodismo e descer ao Jordão, sair ao comodismo e mergulhar no rio que desce, mergulhar no rio que vai te lavar, que vai te limpar, que vai tirar toda a lepra. Desce ao Jordão e você vai ver o milagre do Senhor. Quinto mergulho, do dia da campanha,
Quinta libertação, liberte-se do comodismo. Você que já tem se libertado da comiseração, do orgulho, do ressentimento, da crítica, nesta manhã é manhã de libertar da área de acomodação, da área de comodismo. Deus de poder e de graça, nós clamamos pela tua obra, clamamos pela tua casa, Senhor. Altíssimo e santo Deus de poder, tu és Deus, ó Pai. Tira a tua casa do comodismo, tira, Senhor, liberta-nos do comodismo, Pai de poder e de graça. Quantos se acomodaram, ó Pai, com a situação que estamos? Quantos se acomodaram com a construção, ó Pai? Liberta o teu povo do comodismo, ó Pai. Liberta o teu povo, ó Pai. Em nome de Jesus nós clamamos. Quantos que se acomodaram com o problema, se acomodaram com a dificuldade, se acomodaram com a dívida, se acomodaram com o deserto, se acomodaram com o nível espiritual que alcançaram. Deus de poder e de graça, nesta manhã liberta-nos, ó Pai. Liberta-nos, ó Pai. Liberta-nos, ó Pai, de todo comodismo, de toda acomodação, de toda área de descanso que o povo procura, Senhor. Em nome de Jesus, que possamos levantar e caminhar para aquilo que o Senhor tem proposto. Levantar em busca da terra prometida, em busca de Canaã. Em nome de Jesus, nós declaramos que este deserto está se findando. Declaramos que estamos saindo do deserto para possuirmos Canaã, pois somos, ó Pai, a geração de Josué e Calebe. Em nome de Jesus, declaramos a tua vitória, a tua bênção, a tua libertação em cada vida e em cada coração. Declaramos uma promoção, ó Pai, de bênção, de vitória, restituição e restauração. No nome de Jesus, nesta manhã, tomamos posse da tua vitória, em nome de Jesus. Amém e amém.